Cara, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esses dias atrás eu comecei a revisar um livro que eu estou escrevendo sobre o coração do Pai. E tem uma pessoa que está me ajudando com esse livro, é uma pessoa muito de Deus, e aí ela disse assim: pastor, é o seguinte, eu estava orando aqui e Deus me mostrou esse livro nas mãos de muitos adolescentes. E eu guardei aquela palavra no coração e Deus começou a me lembrar de como Ele me marcou na minha adolescência, de como Ele encheu meu coração com fogo nos meus dias de adolescente. E eu quero começar falando uma coisa para você, inspirando o teu coração. A sua idade, gente, como eu gostaria de ter ela de novo. Faz muito tempo que eu fui adolescente. Mas enquanto vocês estavam adorando aqui, o Senhor falou assim: inspira o coração deles. Fala o que rolou na sua adolescência, o que foi que aconteceu contigo. E, cara, eu fui um adolescente que eu detestava ir para a igreja, eu achava o lugar mais chato do universo. A minha mãe praticamente me obrigava a ir para a igreja desde os meus 8 anos de idade. E eu ia arrastado, eu era de uma igreja batista bem tradicional, que tinha umas reuniões domingo pela manhã, que a gente chamava de sessão, onde os caras mais velhos ficavam voltando nas coisas. E muitas vezes eu ia de bicicleta, algum dia que ela não podia ir, e eu combinava com a minha irmã mais nova: vamos dizer que a gente chegou na igreja e era sessão. Só que passou 3 domingos seguidos sendo sessão. Ela falou: que negócio é esse? Porque ela queria que eu fosse para a escola bíblica dominical, ela queria que eu estudasse a Bíblia de manhã. Muitas vezes ela estava doente, não conseguia ir, e ela falava: você tem que ir, cara, vai lá. E por vergonha dos meus primos, que não eram cristãos, por vergonha dos meus amigos da escola, né, eu pensava muitas vezes assim: o que eu vou fazer na igreja? Quando eu ia para a igreja de manhã, para a escola bíblica, eu escondia a minha Bíblia com vergonha, porque eu passava por um lugar onde a galera estava jogando futebol na rua. Muitas vezes meus amigos estavam fazendo alguma coisa legal e eu estava lá na igreja de manhã, e para mim a igreja ficou sendo esse negócio, uma prisão, uma coisa que me limitava. Até que um dia, um amigo meu, que a gente pecava junto e fazia umas coisas escondidas junto, ele aparece totalmente transformado. Era um filho de pastor, mas ele estava desviado há muito tempo. E ele chega lá em casa, ele era meu vizinho, bastava ele pular o muro, ele estava praticamente no meu quarto. E ele pulou o muro e falou: Daniel, você não sabe o que aconteceu. Como o Ryan disse, nessa época eu era flamenguista doente, hoje eu sou um flamenguista desviado, né? Falei: o que foi que aconteceu, cara? Ele disse: cara, eu conheci o Espírito Santo. Falei: você viajou lá para Vitória? Não deu nem tempo, eu te vi esses dias. Não, cara, é a presença do Espírito Santo. E eu não entendi nada que ele estava falando. E esse amigo começou então a orar e jejuar por mim todo dia. E esse cara todo dia pulava o muro da minha casa, batia na porta da minha janela e falava: vamos conversar. E ele queria falar sobre Jesus. E eu falava assim: Juliano, você está um saco, mano. Você está falando só de Jesus, de Espírito Santo. Que isso, cara? Semana passada, olha o que a gente fez, olha o que a gente falou. Como assim? E esse cara não parava de insistir comigo, falando sobre o Espírito Santo, até que eu me vi no final das férias, indo para um acampamento. Deus me fez chegar lá, porque querer de verdade eu não queria. E eu cheguei naquele acampamento, cara, e de repente, esse tal do Espírito Santo começou a agir. Eu lembro que o som era ruim, o cantor era ruim, né? Toda a estrutura era ruim. Aqui a gente tem essa fumaça bonita, maravilhosa. Lá era um lugar de chão batido, então quando a galera pulava, a fumaça era a areia que vinha. Se você cuspisse, saía um tijolo com toda certeza. E eu comecei a ver amigos meus rolando no barro, e eu comecei a ficar com medo daquele negócio. De repente, uma amiga minha, que eu achava ela uma gata, que eu estava de olho nela, se ajoelhou no chão e começou a falar um negócio estranho. Blá, 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 blá. E eu comecei a gritar: socorro, socorro. A Márcia está ficando maluca. E aí veio um dos líderes de jovens, me abraçou e falou: Daniel, é o Espírito Santo. Aí eu comecei a ficar com mais medo do Espírito Santo, porque ele já tinha enlouquecido o Juliano e agora ele tinha pego a Márcia.
E eu comecei lá para trás e falar, mano, eu vou me esconder do Espírito Santo. É um negócio que possui a gente fica maluco. Mas aí, a galera do louvor começou a cantar uma música que falava, vem Santo Espírito, vem Santo Espírito. Cara, a presença de Deus cresceu naquele ambiente. E eu não consigo explicar para você exatamente o que aconteceu, mas em questão de instantes, eu estava na frente daquele palco, chorando mais do que tudo, confessando os meus pecados, caindo em profundo arrependimento. Eu não conseguia entender, parte de mim dizia, o que está acontecendo contigo, Daniel? Mas tinha uma coisa me puxando, como se fosse alguém tivesse me pegado no laço. E ali eu comecei a conhecer a presença do Espírito Santo. Eu lembro que, depois que eu me levantei, todo catarrento, todo sujo, você imagina, lágrima misturado com areia, porque eu tinha caído no chão, aquela cara de monstro, toda lameada. Eu olhei para trás e vi minha professora de matemática. E na hora, o Espírito Santo me lembrou de um dia que eu tinha feito tanta raiva nela que ela chorou na sala de aula. Ela jogou o giz fora e falou assim, eu não aguento mais dar aula para vocês. E saiu. E ninguém sabia, mas tinha eu que tinha feito a piada enquanto ela estava de costas. E eu lembro que eu fui na frente para ela, assim, peguei nela toda enlameada e falei, professora, sabe aquele dia que você fugiu da sala? Foi eu que te fiz chorar, me perdoa. Mano, tinha um negócio estranho dentro de mim. Vocês não são dessa época do caça-fantasma, do raiz, do original. Mas tem uma hora no filme, né, que um fantasma explode e aí todo mundo fica dentro de uma gosma verde. E essa gosma verde tem mais ou menos um efeito de uma maconha, de um negócio assim. E eles começam a olhar um para o outro e falar, eu te amo muito, cara. Eu te amo. Eles ficam todos enlameados e falando, eu te amo, eu te amo. E eu estava me sentindo assim, eu falei, eu caí na gosma verde do caça-fantasmas. É isso, o Espírito Santo é isso. E eu lembro então que eu peguei, hoje você tem o Spotify, né? Maravilhoso, o Deezer, Apple Music. Na época, eu peguei uma fita cassete e fui lá no líder de louvor e falei assim, por favor, grava essa música para mim no lado A e no lado B. Tem alguém dessa época aqui, estou vendo duas ali, que sabe o que é uma fita cassete. E eu lembro que eu peguei aquela música e gravei de um lado e do outro. E esse acampamento foi na segunda semana das férias de julho. Eu lembro que eu me trancava no meu quarto de manhã e já saía, já no final da tarde, ouvindo essa música o tempo inteiro e chorando, e chorando, e chorando. E aconteceu isso que o Ryan falou, que vai acontecer aqui. Já está acontecendo, na verdade. Minha mãe começou a ligar para a igreja desesperada, falando assim, alguém ajuda o meu filho, porque eu acho que alguma coisa aconteceu na cabeça dele. Porque eu estava muito apaixonado pela presença do Espírito Santo. E eu lembro que um dia o meu pai chegou em casa e ele começou a discutir com a minha mãe, ele estava meio chapado de bebida, e minha mãe estava dizendo assim, olha, não faz esse negócio, senão não vai dar certo, a gente vai falir. E ele falava, não, eu vou fazer. E aí Deus começou a me dar uma palavra de conhecimento sobre o meu pai. Eu lembro que eu saí do quarto sem camisa, com a chinela havaiana, e eu era magro igual um calango, com short do Flamengo, falando em línguas que eu não sabia o que era aquilo, blá, 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 olhando para o meu pai ficou assim, foi se encostando, e eu disse, Deus está dizendo algo para você. Meu pai, sério, o que é que está acontecendo com esse menino? Ela falou, eu queria muito que ele se entregasse para Jesus, mas eu acho que ele passou do limite. E eu lembro que eu comecei a falar palavras tão certeiras para meu pai, e ele começou a chorar, não tem como você saber disso, Daniel. E eu disse, é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo estragou, num bom sentido, a minha adolescência. Eu lembro que, poucos dias depois, adolescente é muito volátil nos seus sentimentos. Poucos dias depois, as férias estavam para acabar, e a galera da escola falou, cara, vamos naquela balada, é a última, e tal, depois vem as provas e tal, a gente vai entrar naquela loucura e tudo. E aí eu falei, eu vou lá. E aí, não sei se você já pagou um mico maior do que esse, mas foi minha mãe e minha avó me levar até a porta da balada.
Aí minha avó, que hoje tem 85 anos, né, naquela época devia ter, sei lá, 30 e tantos anos a menos, me abraçando, me benzendo. Deus abençoe meu filho, cuidado com as drogas. E eu falando, sai daqui, vó, sai daqui. Aí minha mãe vem e fala, pede a benção para a mamãe. Eu, benção, mãe, vaza. Meus amigos tudo olhando para mim. Entrei lá, nos primeiros 10 minutos, o Espírito Santo disse, você não pertence mais a esse ambiente. Eu conquistei teu coração. Tua vida é minha. Liguei, vó, mãe, vem me buscar. Eu estava estragado. Só que eu conheci uma coisa muito mais agradável, muito mais poderosa, muito mais prazerosa do que tudo aquilo que eu tinha experimentado. Enquanto vocês estavam cantando aqui, enquanto vocês estavam adorando aqui, eu quero dizer para você, não despreza a tua juventude. Não despreza a tua adolescência, não fica fazendo aquela conta, deixa eu aproveitar enquanto eu sou jovem, né, para me esborrachar no pecado, e lá na frente eu me acerto com Deus. Na verdade, os melhores dias da sua vida, com a presença de Deus, são agora. Você pode dizer amém? Amém. Fala comigo assim, Espírito Santo, eu quero viver os meus melhores dias na minha adolescência. Cara, o nosso prazer foi agora juntar aqueles jovens de 15, 16 anos no máximo, né? Eu não tinha carteira de motorista, minha mãe passava todos os finais de semana, passando na casa de cada um dos meus amigos adolescentes, indo para os montes, e a gente orava, e amanhecia o dia, e o nosso domingo, de sábado para domingo, era isso, a gente começou a amar a presença de Deus. Ali, nesse tempo, eu conheci a presença de Deus de uma forma tão maravilhosa. Teve um dia que eu orei a Deus e eu falei assim, Deus, eu quero orar daquele jeito que aquelas pessoas oram em outras línguas. Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para cantar igual aquelas pessoas cantam em outras línguas? E eu lembro que nós estávamos um grupo de amigos, de adolescentes, e a presença de Deus veio sobre nós, e um dos meus amigos caiu, e eu fiquei preocupado porque ele tinha caído muito feio. Estava todo torto assim. Aí eu fui lá e disse, cara, tá tudo bem? Ele começou a falar em línguas estranhas e disse assim, o Senhor está dizendo que hoje é o dia que Ele vai responder a sua oração, sobre o fogo do Espírito Santo vir sobre você. Cara, eu peguei aquela palavra, eu comecei a cantar uma canção, e eu comecei a pular tanto na presença de Deus. Eu lembro dos meus amigos ficarem tentando me segurar assim, eu não consegui me segurar, até que eu pulei tão alto que eu caí no chão, escutei só as cordas do violão quebrando. Blam, blam, blam. Era um quintal de uma amiga nossa, o quintal dela virou um lugar de vigília, de oração. E eu lembro de ouvir a mãe dela falando assim, eu acho que o Daniel morreu. E eu lembro que estou lá no chão e eu começo a estender minhas mãos assim, e eu começo a sentir umas penas na minha mão. Eu disse, meu Deus, eu não vou nem abrir o olho, que eu caí no céu, tem um anjo aqui. Aí eu fui criando coragem. Quando eu abri só um olho, o anjo olhou para mim e fez... Eu tinha caído dentro do galinheiro, cara. Estava todo sujo de titica de galinha. Meus amigos todos olhando assim. Mas era a presença do Espírito Santo. Eu quero dizer para você, cara, mergulha fundo, vai fundo, dá tudo de você, porque o Espírito Santo está esperando você responder a Ele. Amém? Glória a Deus. Coloca uma das suas mãos no seu coração, fecha os seus olhos e diz assim, fogo do Espírito, eu te dou liberdade, venha aquecer o meu coração. Amém. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível naquilo que Deus colocou no meu coração para falar com vocês. Tá? Antes de falar, deixa eu colocar aqui meus óculos. Agora eu virei aquele tiozão de óculos escuro. Coloca o primeiro slide aí, meu querido. Quero falar com vocês sobre como você enxerga a vida. Existe um jeito certo, uma lente certa, que você pode usar para enxergar a vida.
Essa geração tem sido bombardeada de um jeito em que muitas vezes a ideologia é o óculos que você usa para enxergar a vida. O que a mídia te ensina nos filmes, nas séries, também pode se tornar um óculos pelo qual você enxerga a vida. O que os teus pais te ensinam também são lentes que você usa para você enxergar a vida. A forma como você foi educado. Os pensamentos que os seus professores transferiram para você, amigos mais velhos, primos mais velhos, pessoas que tinham influência sobre a sua vida, foram dando para você um óculos. E você tem usado esse óculos para enxergar tudo ao seu redor. E aí o que acontece? Muitas vezes você quer pegar o óculos da ideologia, o óculos que a mídia te deu, o óculos da educação dos seus pais, o óculos do pensamento torto daquele professor, e você quer ler a Bíblia e tentar conhecer a Deus a partir dessa visão. Mas tem um jeito certo de enxergar a vida. Tudo isso que eu estou falando aí, tem uma palavra estranha chamada cosmovisão. O que é isso? É a sua visão da vida. É o jeito que você enxerga as coisas. Então, qual que é o jeito certo de você enxergar a vida? Vamos chamar isso aqui de óculos do Evangelho. É como se o Espírito Santo te desse o óculos do Evangelho. Quando você coloca ele, você enxerga a vida do jeito que ela deve ser vista. Só o que está acontecendo? A gente tem uma guerra hoje. A gente tem uma guerra entre o Deus desse século e tem uma guerra entre o Deus verdadeiro. O Deus desse século vai dizer assim, Deus é amor, e é verdade, Deus é amor. Mas ele também vai dizer que se Deus é amor, ele não pode te confrontar, se Deus é amor, ele não pode te corrigir, se Deus é amor, ele aceita a sua vida como ela está, se Deus é amor, então é o seguinte, pega esse estilo de vida que você quer fazer, viver e vai. Ame quem você quiser, viva como você quiser, faça o que você quiser, porque o importante é você ser feliz. Você sabe qual é a regra, né, que rege o satanismo? As pessoas que adoram Satanás, é exatamente essa. Satanás diz a elas assim, seja feliz, não importa a coisa que você escolher para fazer, só seja feliz, vá e faça, você é o seu próprio Deus. Só que o Deus verdadeiro, ele vai confrontar você. O Deus desse século vai dizer assim, Deus te ama tanto e Ele te entende tanto que Ele vai moldar Ele mesmo de acordo com os seus pensamentos. Mas o Deus verdadeiro vai dizer assim, você me ama? Se negue. Você me ama? Abandona teus sonhos, teus projetos. Vem pegar os meus. Vem viver o que eu estou sonhando para você. Quem não usa as lentes do Evangelho para ver a vida, vai acabar criando o seu Deus ideal. Né? Como alguns artistas famosos estão dizendo assim, vamos rasgar da Bíblia aqueles trechos, né, que falam sobre, sabe, que são muito grosseiros, né? Isso aí já caducou, isso aí já não serve mais para a gente. Vamos pegar só aquela parte do Evangelho que é legal, que diz que Deus ama, que Deus perdoa. Né? Esses dias me mandaram um vídeo de uma pessoa numa palestra, rasgando a Bíblia. Esse é o Deus desse século. Mas o Senhor está levantando pessoas, jovens, adolescentes, que quando conhecem a Deus verdadeiramente, você acaba se rendendo à vontade de Deus. Você acaba se rendendo aos sonhos dele. E é tão maravilhoso ver isso. Eu gosto muito de brincar com meu filho, Éden. Esses dias a gente estava no parquinho e ele ama colocar a pista Hot Wheels em tudo. Só que tem horas que ele pega a pista Hot Wheels e não tem jeito de dar certo daquele jeito. O carrinho não vai segurar. Ele acha que se ele colocar ele em cima do parquinho, o carrinho vai sustentar mais a pista, vai cair. E eu fico lá, filho, deixa eu te ajudar. E ele fala, não, pai, eu sei fazer sozinho. 4 anos de idade. Não vai dar certo, vai cair. Não, pai, eu sei fazer sozinho. Quando cai, aí, pai, você me ajuda? Cara, eu estava aqui desde a primeira vez.
Sabe, o que acontece é que quando a gente é muito novo, a gente tem muita certeza, a gente acha que a gente está certo o tempo todo. Quando você passa dos 40, igual eu, você fala assim, meu Deus, como eu já errei da minha vida. Eu podia ter aprendido mais. E alguma coisa vai dizer para nós que Deus é esse cara que quer suprimir você. Mas, na verdade, o que a Bíblia ensina é que Deus é o próprio amor. 1 João 4, versículo 7, diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus, quem não ama o seu irmão, também não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Repete bem alto comigo. Deus é amor. Deus é amor. O que o Deus desse século diz? O amor é Deus. E é muito diferente de Deus é amor. Se Deus é amor, quem é que estabelece o padrão de amor? Deus. Se você tira Deus da equação e você fala assim, o amor é Deus, então aquilo que você ama está dizendo como Deus deve ser. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Vocês estão comigo? Mas se você crê na Bíblia, se você usa os óculos do Evangelho, você está dizendo assim, beleza, Deus é amor. Se eu estou amando do jeito errado, eu vou perguntar para Deus, essa é a tua vontade? E eu sou capaz de deixar esse jeito de amar por causa de Deus. E esse é o jeito certo de ver o Evangelho. O verdadeiro conceito do amor não é encontrado nos padrões da vida, mas Deus é aquele que estabelece o verdadeiro conceito do que é amor. Outra coisa que a Bíblia diz, quem Deus é um bom pai. Deus é um pai que não erra, Deus é um pai amoroso. Muitas pessoas se frustram com Deus porque vem a maldade crescendo no mundo. Talvez dentro da sua própria casa, você tenha conhecido coisas ruins através da sua família, e aí você transfere isso para Deus e você acaba dizendo, cara, talvez Deus seja esse cara. Mas Deus é um bom pai. Sabe? Eu tenho uma filha com paralisia cerebral. Eu não posso descrever para você a dor que foi no dia que o médico falou, sua filha nunca vai andar, nunca vai falar, nunca vai ter inteligência para ir à escola e se formar. Isso é o que o médico diz. O que Deus tem dito é que eu preciso perseverar em oração. E eu e você vamos ver cada dia mais a cura da minha filha. Você crê nisso? Eu creio nisso. Mas naquele dia, Satanás olhou para a minha alma e disse assim, muito bom, Daniel. Você serviu a Deus desde a sua adolescência, se guardou, casou virgem, se santificou, se deu para Jesus. Você hoje tem muitas pessoas que te veem como uma referência, você está vivendo uma vida santa, íntegra. Olha que bom pai que Deus é, né? Seu primeiro filho, ele permite que venha com todos esses desafios. A pessoa que você mais ama, né, Daniel? Deus não protegeu. Deus realmente é bom. Não vou mentir para vocês. Esses questionamentos começaram a mexer com a minha alma. Mas o Espírito Santo, a cada dia, tem me tirado, me ensinado a sair desse lugar onde o Deus desse século questiona a bondade de Deus, e Ele tem me dado esses óculos do Evangelho, e aqui eu me sinto seguro no amor de Deus. Mesmo que a maldade me alcance, mesmo que as coisas fujam do meu controle, nós estamos em um mundo caído, que por nossa culpa, por nossa desobediência, nós destruímos toda a harmonia, a perfeição que Deus criou. E agora, meus amigos, nós estamos sujeitos a coisas ruins acontecerem com pessoas íntegras e boas. Mas eu digo a você, Deus é um bom pai. Quantos acreditam que Deus é um bom pai? Amém. Se você conhece a Deus como um bom pai, então você está lendo e entendendo o Evangelho da forma correta. Presta atenção. Se Deus é a lente certa para você enxergar a vida, você precisa ajustar a forma como você enxerga Deus.
Porque se você enxerga Deus como um Deus mau, você está vendo Deus da forma errada, você está vendo a vida da forma errada. Se você enxerga Deus como um bom pai, você começou a ajustar as suas lentes e você começou a entender o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho é simplesmente o nosso irmão mais velho, enviado pelo Pai, nos resgatando e nos dando um lugar na mesa. Sabe, o amor do Pai Celestial pode preencher todo o coração. Eu não sei do que você sente mais falta hoje. Para mim, a dor de ter uma criança com paralisia cerebral era quase insuportável. O amor do Pai me curou disso. Para mim, muitas vezes, não ter tido o afeto, o ensino, o exemplo do meu pai biológico, era algo que doía no meu coração. O amor de Deus supriu isso. Muitas vezes, eu não estou dizendo que eu sou bonito hoje, tá? Deus não faz esses milagres, talvez. Mas muitas vezes eu me olhava e me achava feio demais. Não que hoje eu me ache tão gato. Mas Deus foi lá e supriu esse negócio da autoestima. Porque eu sempre achava alguém melhor do que eu sempre me diminuía, eu sempre me achava não merecedor das coisas, e o Pai foi lá com o amor dele e me encheu. Mateus 3, versículo 16, nós temos aquela frase maravilhosa, onde o Pai diz para Jesus: Tu és o meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Quem já leu isso várias vezes na Bíblia? Você pode fechar os seus olhos e dizer: eu sou. Vamos lá, bem forte. Eu sou esse filho amado do Pai Celestial. E eu quero viver para o prazer dele. Cara, quando você ouve o Pai dizendo para você: eu te amo do jeito que você é, e eu vou lutar por você, eu vou investir em você até que você se pareça com meu filho Jesus. Esse amor dele te preenche de um jeito que você não precisa mais do afeto de ninguém para ser feliz. Eu não estou dizendo que você não vai precisar de amizades, do amor do seu pai, da sua mãe, da sua futura esposa, do seu namorado, sua namorada. Não é isso que eu estou falando. Mas é que você deixa de buscar na fonte errada a alegria que você é digno de ter. Você está comigo aqui? Eu lembro que eu queria tanto ser amigo de uma determinada pessoa e tanto desenvolver aquela amizade, e toda vez que eu via a pessoa, eu estava lá: e aí, tudo bem? Como é que tá? Cara, não dava certo. Eu falei: pô, esse cara não me dá moral não, mano. Tentava vir de novo, tentava desenvolver relacionamento, nada. Terceira vez, nada. Até que um dia o Senhor falou assim: por que você quer chamar tanta atenção dessa pessoa? Por que você acha que essa amizade, ele te elogiar, ele ver o seu valor, é mais importante do que eu dizendo para você: parabéns, filho? Sabe, muitas vezes essa carência fica nos nossos corações. Isso me curou de uma forma tão profunda que um dia essa pessoa chegou perto de mim para tomar um café e era uma pessoa normal. Não existia mais aquela pressão de que eu precisava da afeição daquela pessoa, de que eu precisava provar algo para aquela pessoa. Gente, isso é tão poderoso, tão poderoso. O meu pai, ele foi um bom pai na medida do possível. Mas ele foi um homem que não recebeu o afeto dentro de casa. E por não receber o afeto dentro de casa, ele não tinha uma cultura de ser afetivo com seus filhos. Então ele não tinha isso para me dar. E eu lembro que era um negócio tão impressionante. Era dia do meu aniversário. E eu lembro que a minha mãe vinha: filho, feliz aniversário, fiz um café aqui para você e tal. E meu pai, ele me olhava de manhã, ele não conseguia olhar nos meus olhos. Algo dentro dele travava ele para dizer: filho, feliz aniversário, eu te amo. É algo que até hoje a gente conversa e eu falo assim: pai, por quê? Daniel, eu não sei explicar por quê.
Mas eu lembro que lá para o final do dia, ele conseguia chegar perto de mim, colocava a mão no meu ombro, e ele não conseguia falar feliz aniversário, mas ele, oh, menino bom, e virava as costas, ele não conseguia, algo travava ele. E por anos eu fui crescendo sem essa afirmação, sem essa coisa de parabéns, filho. Eu não lembro do meu pai estar naquelas reuniões de escola, eu não lembro do meu pai falando feliz aniversário, eu não lembro dele suprindo algumas dessas necessidades emocionais, mas depois daquele dia em que eu fui cheio do Espírito Santo naquele acampamento, isso cicatrizou dentro de mim. Deus preencheu meu coração de uma forma tão maravilhosa. Sabe, o amor do Pai, ele é capaz de acabar com toda rejeição. E o amor do Pai também é capaz de nos livrar de toda e qualquer comparação. Se puder pôr a foto dos meus filhos aí. Tá aí, gente. Presentes que Deus me deu. Olha aí. O que eu tenho aprendido com esses dois presentes de Deus? Meu lado direito eu tenho a Laila. Vai fazer 12 anos. Nunca falou papai. Nunca correu depois que eu cheguei de uma viagem e disse, pai, eu estava com saudade de você. Na verdade, com a Laila, são desafios. Médicos, cirurgia, investimento financeiro, cuidado, amor, carinho, afeto. Humanamente falando, a minha filha tem defeitos no seu corpo. Por causa da prematuridade extrema e porque ela faltou oxigênio em 2 paradas respiratórias na UTI, a minha filha teve sequelas gravíssimas. Na verdade, ela estar sentada com essa postura é um milagre. Quando a gente segura ela por trás, aqui ela consegue dar passos, é um milagre. Porque se você olhar os exames dela, os médicos falaram assim, sua filha deveria ser um vegetal. Está entendendo o que eu estou falando? O outro é um foguete. Enquanto a minha filha não fala, se eu tiver que conversar com alguém, mandar um áudio para alguém, trabalhar, eu preciso falar, filho, em nome de Jesus, para de falar. Coordenação motora perfeita. Inteligência. Esses dias recebemos um elogio lá na agenda, falando, esse menino é muito inteligente. Eu me surpreendo com ele. Esses dias a gente foi no shopping, quando a gente saiu do shopping, né? Quando a gente entrou, tem aquela maquininha falando, boa noite, bem-vindo. Quando a gente saiu, não falou nada. Aí ele disse, papai, o dispositivo falante deve estar quebrado. Eu falei, quem te ensinou essa palavra, dispositivo falante? Eu sei lá, pai. É inteligente. Hoje, ele bateu na porta do meu quarto, antes de eu vir para cá. Chorei pra caramba, emocionado. Ele falou, pai, me ajuda, eu preciso de uma bandeja. Eu falei, para que você quer uma bandeja? Rápido, rápido, é muito importante. A gente foi para a cozinha. Chegando na cozinha, tinha um todinho, tinha um bolinho da Balduco. Ele falou, eu preciso de biscoito. Aí botou biscoito. Aí eu preciso da minha mamadeira também. Colocou a mamadeira dele. Falou assim, pai, me ajuda. Eu preciso entregar isso para a vovó. Ele falou para a vovó, vovó, vai dormir. Tem que dormir, vovó. Tipo, agora. Aí ele foi com a bandejinha, pai, abre a porta para mim. E disse, vovó, eu trouxe isso para você porque eu te amo. Aí eu, não me mata, menino. Ô, menino bonitinho, meu Deus. Ai. Filmei, mostrei para Camila. Sabe de uma coisa? Eu, sendo homem mau, amo o imperfeito e o perfeito na mesma proporção. Eu, sendo um homem pecador, amo aquele que devolve para mim as minhas expectativas. E aquele que não consegue devolver para mim as minhas expectativas do mesmo jeito.
quando eu falo para você que o amor do Pai cura, que o amor do Pai preenche, que o amor do Pai acaba com a comparação. É sobre isso que eu estou falando. Sabe como você dá prazer ao coração do Pai? Sendo você mesmo. Sabe como você dá prazer ao coração do Pai? Tendo o cabelo que você tem, tendo a altura que você tem, tendo a voz bonita ou estranha que você tem. Deus ama o jeito que você fala, Deus ama os dons, os talentos, os sonhos, os projetos que Ele colocou dentro de você. E o Deus desse mundo vai dizer para você: seja essa pessoa do TikTok, seja essa pessoa do Instagram, esse é o padrão de beleza, isso é o que eu quero que você vá. E Deus está dizendo para você: tudo bobagem, seja você, para mim já é o suficiente. Seja você, e para mim já é o suficiente. A Bíblia diz que o amor do Pai Celestial transforma qualquer história. É impossível, humanamente falando, eu estar aqui hoje. É impossível, a conta não fecha. Eu não tive uma pessoa que me educou do jeito que eu deveria ser educado. Eu não tive uma formação cristã como eu deveria ter recebido. Mas Deus, em algum momento na história, disse: eu estou te escolhendo, Daniel. Antes do seu pai e da sua mãe planejarem você ou não. A Bíblia diz em Efésios 1, versículo 3. Presta atenção nisso. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, em Cristo. Olha isso, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. O Pai nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Antes de eu planejar o planeta Terra, antes de o Éden existir, eu colocar Adão e Eva lá, você já era um projeto do meu coração. Então, quando você olha o nome do seu pai e da sua mãe na sua identidade, tenha certeza que antes da fundação do mundo, existe um documento espiritual dizendo assim: eu escolhi esse cara. Eu escolhi você. A sua história é minha. Quem está comigo aqui? Diga amém. Cara, eu sou apaixonado por isso. As pessoas da área da educação começaram a fazer pesquisas e descobriram que todo adolescente da rede pública que estava indo mal na escola não tinha o nome do pai na sua certidão de nascimento. Todo adolescente que estava numa FEBEM da vida ou em outro centro de detenção, por causa de drogas, por causa de homicídio ou outros tipos, de coisas horríveis. A maioria esmagadora não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Então eles se juntaram com o Ministério da Educação e eles começaram a promover um dia chamado Campanha Pai Presente, que é o simples fato de um pai que sabe que aquela criança, adolescente, jovem é seu filho. Por favor, vai lá no cartório e coloca o nome, completa a filiação. Porque eles perceberam que se você sabe pelo menos a sua origem, se você sabe pelo menos o nome do seu pai, todo o seu futuro pode ser afetado para bem. Se você pelo menos souber e não tiver aquele buraco dentro do seu coração, você não vai andar perdido, mas dentro de você vai existir um rumo, um senso de propósito muito maior do que aquele que nem sabe de onde veio. Meu amigo, se o fato de um adolescente só ter o nome no documento, caramba, meu pai, olha o nome do meu pai, tá? Erivaldo. Ele queria colocar o meu nome de Erisvelton. Grande livramento Deus me deu. Nascido no Goiás, com certeza estaria cantando sertanejo em algum lugar nessa hora. Só o fato do adolescente saber o nome do seu pai
todo o seu destino para o futuro vai ser interferido de uma excelente maneira. Agora Deus está dizendo aqui em Efésios, que antes do seu pai ou da sua mãe te projetarem, você já era um projeto dele, você já foi escolhido para ser seu filho. Sabe o que ele está dizendo? Independente se você tenha tido um bom pai, ou um pai ruim, uma boa mãe, ou uma mãe ruim, uma boa educação, ou uma péssima educação, não importa isso. Se você descobre que você é filho amado de Deus, todo o seu futuro pode ser transformado para o bem. Toda a sua vida pode ser transformada para bem. O amor de Deus restaura a paternidade, o jeito como a gente enxerga. Eu lembro que uma pessoa disse para mim: Daniel, eu não quero ser pai. E com menos de 25 anos ele estava a ponto de lutar na justiça para fazer uma vasectomia. Eu falava: cara, por que você não quer ser pai? Ele falou: Daniel, porque eu nunca quero ver um filho meu sofrendo por causa do divórcio. Cara, o que eu sofri com os meus pais se separando foi uma coisa horrível e eu quero fazer uma vasectomia para que nunca eu tenha um filho, para que ele nunca sofra aquilo que eu sofri. E não aceitaram ele fazer a vasectomia, porque ele era jovem demais. E ele teve um filho. O amor de Deus, ele é capaz de pegar o teu passado, restaurar o teu passado, alinhar o teu presente e te dar um plano maravilhoso para o teu futuro. Você não precisa ter medo do seu futuro. E sabe de uma coisa? Eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Vai acontecer contigo aquilo que o Espírito Santo fez comigo. O meu pai não conseguia dizer eu te amo. O meu pai não conseguia dizer feliz aniversário. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, o jogo mudou. Eu comecei a transbordar amor sobre a vida dos meus pais. Eu lembro que eu tinha 21 anos de idade, eu estava fazendo uma viagem missionária e no meio da noite eu tive um sonho que o meu pai estava dirigindo o caminhão dele. Nessa época ele era caminhoneiro. E o caminhão dele capotava e ele morria. Então eu fui lá, comprei um cartão de 90 unidades. Ô, meu pai, você não sabe o que é isso, meu amigo. Fui lá, coloquei no orelhão e comecei a ligar para ele. E era o celular, e eu tinha que falar muito rápido. Pai, e você ficava escutando. Tum, tum, tum. Estava acabando as suas unidades. E eu tive que ser muito rápido. Eu falei: pai, você está onde? Ele falou: estou dirigindo, vou encostar. Eu falei: encosta, que eu sonhei que o seu caminhão capotava e você morria. Aí ele estacionou e disse: misericórdia. Me fala mais. Eu falei: pai, nesse sonho eu tenho certeza que Deus mostrou isso. Não é porque você vai morrer, mas nesse sonho não dava tempo de eu voltar para casa e participar do seu velório. E eu ficava dizendo: por que eu não disse que eu amo meu pai? Por que eu não falei? Por que eu não fui lá antes? Não, Deus, me dá mais uma chance. E eu acordei. Então, pai, eu quero dizer para você hoje: você é um presente de Deus para mim. E pai, a gente não fala muito isso um para o outro, mas eu quero dizer para você: eu amo você, pai. Você é um presente de Deus para mim. Meu velho começou a chorar do outro lado. Eu percebi a voz dele trêmula. E antes das unidades do cartão caírem, pela primeira vez, veio aquela voz trêmula dizendo: filho, teu pai também te ama. O amor que flui da presença do Espírito Santo para dentro do seu coração é tão poderoso que você vai voltar para casa tão cheio dessa convicção
E se você não tem recebido o amor que você precisa, sabe de uma coisa? Você vai transbordar amor para sua casa, para sua família. Porque o amor de Deus tudo transforma. O amor de Deus tudo restaura. Eu não tenho mais tempo, já extrapolei tudo. Mas eu quero pedir a você que você medite nos próximos dias sobre a vida do rei Josias. 2 Reis 22, você vai encontrar um garoto de 8 anos de idade sendo colocado no trono, porque o pai dele foi assassinado dentro de casa. Ou seja, um órfão, passando por uma guerra civil, passando por uma crise econômica, sem nenhuma experiência, é colocado no trono para reinar. O avô dele foi o pior rei de Israel, foi um homem que pecou tanto que ele foi capaz de pegar um dos seus filhos e colocar na mão de um ídolo que tinha as mãos como fogo, e ele queimou aquele bebê como sacrifício. E por isso a maldição feriu Israel. Então, o Josias, com 8 anos de idade, tinha tudo para dar errado. Órfão, reino falido, guerra civil, mas a Bíblia diz, em 2 Reis 23, nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. A Bíblia diz que esse garoto despreparado, que foi órfão e que teve um pai, um dos piores reis de Israel, e um avô, um dos piores reis de Israel, olha os feitos dele: restaurou a adoração no templo de Deus, reconstruiu o templo, trouxe de volta a palavra de Deus para o povo, saiu por toda a nação e derrubou todos os altares dos ídolos e colocou Deus de novo como centro de Israel. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Sabe por quê? Porque ainda que você tenha uma família esculhambada, não sei se você entende isso, isso é coisa de nordestino. Escangalhada, esculhambada, quebrada, acho que é melhor. Não importa, porque o seu Pai Celestial olha para você, confia em você e diz assim: o meu Espírito está sobre você e você não vai cometer os erros do seu pai, você vai acertar e você será diferente. A partir da sua geração será tudo diferente. Tudo vai ser diferente. Vou falar um negócio aqui que eu acho que eu nunca falei. Tinha 17 anos de idade. Minha namorada era mais velha. Armou uma arapuca para mim. Já entendeu o mistério, né? Quando eu cheguei na casa dela, estava tudo pronto, meu irmão. Primeira vez que eu vi uma mulher nua na minha frente, eu me tremia igual uma chaleira. O que é isso, meu Deus? E ela disse: é hoje, você não escapa. Os meus hormônios diziam: vai com tudo. E o Espírito Santo falando assim: segura, meu amigo. Segura. Cara, o Espírito Santo foi tão maravilhoso naquele dia. Ele falou assim: lembra daquela pessoa da sua família? O que é que tem essa pessoa da minha família? O que vai acontecer agora? Engravidou a namorada. Aquela outra pessoa da sua família, engravidou a namorada. A outra pessoa da sua família, engravidou a namorada. A sua família tem um problema sério de filhos bastardos. Eu vou te impedir de fazer isso hoje. Sua história vai ser diferente. Eu falei: tá tudo acabado, tchau. Vou embora, mano. Peguei a minha bicicleta. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse: meu filho, o que aconteceu? Você ouviu o fantasma? Mãe, eu não vou dizer o que eu vi. Fui tomar um banho gelado. Para a glória de Deus. Casei de uma forma pura. Para a glória de Deus. Uma família abençoada. Eu fui o primeiro da minha família que me casei. O primeiro casamento que meus irmãos e meus primos participaram foi o meu, porque foi diferente a partir de mim. Vai ser diferente através de você.